Olá, este é mais um conto para você. Se inscreva no canal e ative o sino. Eu sou José Duarte e o que vivi com minha família em um sítio no interior de São Paulo ainda me faz ter pesadelos e insônia com as lembranças daquela noite. Tudo começou quando recebi uma proposta de ir trabalhar como caseiro em um sítio. Conversei com minha esposa, analisamos bem e chegamos à conclusão que seria bom para nós. Afinal, em geral, consigo realizar as tarefas que se designam a um caseiro. Minha esposa se beneficiaria também, pois teria um ambiente mais calmo para cuidar da nossa filha. Sim, temos uma filha que na época estava com 4 meses de vida. Foi um período muito satisfatório para nós. O patrão estava feliz com a minha dedicação e eu, com minha família, estávamos desfrutando de dias tranquilos e longe da agitação da capital de São Paulo. Eu nunca fui muito religioso, mas tenho minhas crenças, minha fé. Quando nossa bebê nasceu, alguns nos aconselharam para que ela fosse batizada, com a ideia que tentaram incutir em nós de que aqueles que não foram batizados, ainda que sejam bebês, encontram-se sob o poder do inimigo e fora da graça de Deus. Falaram também que bebê não batizado atrai coisas ruins. Sinceramente, eu não dei a mínima para aquilo. Tradições religiosas e lendas urbanas não iriam nos convencer. Mas o que relato aqui, de maneira alguma, foi algo de minha imaginação ou de minha esposa, pois no sítio inteiro ficou evidências e marcas do tremendo tormento que tivemos de suportar. Para mim, seria mais um sábado comum, onde trabalharia o dia todo e depois faria a janta enquanto minha esposa cuidaria da nossa filha. Mas tudo foi estranho, muito estranho naquele dia. Não amanheci com muita disposição. Estava com um cansaço inexplicável. Minha companheira não estava nada bem, reclamando de fortes dores de cabeça. Nossa bebê, de tempo em tempo, chorava sem motivo aparente. Assim a noite chegou. Coloquei os cavalos na cocheira, as vacas no curral e os cachorros eu os deixava soltos para alarmar caso alguém tentasse invadir o sítio. Conforme a noite avançava, o clima ficava ainda mais estranho. Não estava ouvindo os latidos dos cães, que eram recorrentes. Somente os cavalos demonstravam uma inquietação muito anormal. Decidi então sair lá fora para olhar o ambiente. Andei pelo sítio inteiro e tudo parecia estar em ordem. Fiquei conversando com minha esposa até o sono vir. Porém, fomos alertados por uma forte batida na janela. Ficamos em alerta. As batidas na janela continuaram. Então logo tratei de pegar um facão que ficava embaixo da pia da cozinha e levei minha mulher com nossa bebê para o outro quarto. Então começaram as batidas em todas as janelas da casa e nas portas. Tudo começou a ficar pior porque do lado de fora começamos a ouvir uma correria absurda de algum animal ou criatura muito forte que corria ao redor da casa e depois se chocava contra as janelas e as portas. O que mais me deixava intrigado com isso tudo era que os cachorros não latiam. Com muito medo, me lembrei da questão do batismo da nossa bebê e o desespero foi imenso. Só de imaginar que algo de ruim poderia acontecer com ela, voltei para o quarto onde estava minha esposa, apavorada. Ela estava morrendo de medo e a bebê chorava muito. Não sei se era impressão, mas aquela coisa lá fora parece que sabia onde a bebê estava e parecia sentir sua presença. Pois, peguei a bebê no colo, fui para a sala. Então meio que tudo aquilo se voltava para aquele cômodo. O mesmo se deu quando fui com ela para a cozinha e para o quarto. Uns minutos se passaram e as coisas pareciam que iriam se normalizar. Porém, um odor invadiu a casa inteira. Era
insuportável. Em poucos minutos, o ambiente estava todo contaminado. O fartum era pior que carne em decomposição. No desespero, pensamos em sair, porém poderia ser isca para nós. Quase sem sabermos o que fazer, nos unimos em oração. Mas não estávamos mais aguentando aquele odor. Tínhamos realmente de sair. Não podíamos pernoitar ali. Planejamos de ir até a cidade para ficar na casa do pai de minha esposa. Então, ao abrir a porta, o ar estava muito mais agradável. Decidi então colocar os arreios no cavalo para ele nos carregar para bem longe o mais rápido possível, pois estávamos com muito medo que aquela coisa voltasse a nos atacar. Coloquei a esposa e a bebê na carroça. Apesar de saber dos perigos que corríamos saindo praticamente de madrugada rumo à cidade, não tínhamos outras escolhas e assim fomos. Pegamos a estrada rumo à casa de meu sogro. O trajeto até a cidade não era muito longo, porém na escuridão quase que total, exceto por uma lanterna que eu carregava. Então tive de conduzir o cavalo com muita precaução. Mas começamos a perceber que de alguma forma não estávamos sozinhos. Eu já nem sabia mais o que era real, nem o que minha mente estava formulando devido ao medo. Então o cavalo, no seu instinto, sentiu a presença de algo ruim e começou a disparar. Tentei o conter, de nada adiantava. Com os meus gritos, ele ficou ainda mais assustado. Ficou impossível fazer alguma coisa. Não sei exatamente o que fez com que o cavalo parasse de uma vez. Mas foi um tremendo tranco. Mas foi tão forte que voamos. Simplesmente voamos de cima da carroça. Na queda, tentando proteger meu rosto, machuquei os braços. Mas, com muita adrenalina no corpo, não sentia as dores. E só pensava na bebê e em minha mulher. Fiquei espantado ao ver minha esposa caída. Perguntei se ela estava machucada. Ela disse que não. Acredito também que foi pela carga de adrenalina. Na busca por nossa bebê naquela estrada escura, eu já imaginava o pior, pois não ouvia o choro dela. Então, vasculhando toda a área com a lanterna, avistei um pequeno amontoado de roupa no canto da estrada. Eu sabia que ali estava nossa filha, mas tive muito medo de se aproximar e talvez encontrá-la sem vida. Mas, mesmo um pouco hesitante, eu fui. Quando olhei mais de perto a bebê, não encontrei nenhum ferimento e ela também não estava chorando. Fiquei muito aliviado e minha esposa também. Inclusive, foi a atitude dela que salvou nossa filha, pois antes de sair, preocupada com o frio na viagem, ela resolveu colocar além das roupas de agasalhar, ainda a cobriu com muitas mantas, e foi isso que amorteceu o impacto. Então, voltamos a subir na carroça e conseguimos chegar à cidade sem mais avarias. Somente ao amanhecer que comecei a sentir os ferimentos e minha esposa também. Resolvemos ir procurar um hospital, até mesmo para fazer uma avaliação da nossa bebê, que mesmo sem demonstrar estar com nenhum machucado, poderia ter algo. Mas ficamos muito felizes dela estar completamente bem. Fiz alguns exames e tive, além das escoriações devido à queda, cheguei a fraturar um dos dedos dos pés. Minha esposa não teve maiores problemas, exceto o medo de tudo que viveu. Assim, lhe deram calmante e ficamos no hospital praticamente a manhã inteira. E ao sairmos, fomos à casa do dono do sítio e lhe contamos tudo. Foi um grande alvoroço. Decidimos voltar ao sítio para analisar como estavam as coisas após os acontecimentos. Não precisávamos provar tudo o que aconteceu, porque logo que chegamos, ficou muito nítido que o que acontecera ali não era nada normal. As portas estavam parcialmente destruídas e essas construções antigas eram feitas de um material muito resistente, o que nos deixava ainda mais impressionados com a força daquela coisa que nos atormentou.
Do lado interno da casa, tudo estava em completa desordem e o odor continuava lá dentro. Então, eu logo tratei nossa saída daquele lugar. De imediato, procurei fazer nossa mudança para a casa do pai de minha esposa, que também, ao ver a situação do sítio e o odor que vinha de dentro da casa, tratou de conversar comigo sobre o batismo. Ele também me repreendeu muito. Disse que aquilo era evidência de que o que quer que seja que nos assombrou veio para buscar a menina. E disse muitas coisas mais. Apesar de não acreditarmos em lendas urbanas, nem em rituais religiosos, por via das dúvidas, decidimos batizar nossa filha. O que pode ter sido aquilo naquela noite, eu realmente não sei. As opiniões divergem, mas nunca iremos esquecer aqueles momentos horripilantes.